setembro de 2015. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e, como sempre, todas as quintas-feiras, 15 minutos depois do fechamento do mercado, a gente entra analisando os mercados brasileiros e internacionais. Semana passada comentamos sobre a possibilidade de ter ocorrido, após o anúncio do Fed que não iria aumentar as taxas de juros, então que pudesse ter acontecido uma vez que o mercado tinha fechado na mínima do dia, ou melhor, em algumas situações na mínima do dia, mas fechou com uma clara indefinição, com abertura e fechamento no mesmo nível. Então nós dissemos que poderia ter acontecido o buy the rumor, sell the fact. Aparentemente foi exatamente isso que aconteceu. O mercado havia subido antes da quinta-feira passada por conta da expectativa de que o Fed não aumentasse as taxas de juros. E aí, quando vem o fato, o mercado então não tem mais aquela expectativa. E até porque a Janet Yellen falou textualmente que um dos principais motivos que eles não tenham aumentado foi o fato da preocupação com a China. Quer dizer, de certa maneira, o Fed endossou o que o mercado temia, que a China está de fato desacelerando, né? A gente vê nitidamente isso no gráfico da China, dos índices da China. Vou mostrar aqui para vocês hoje, mas enfim, o mercado não vê necessariamente gráficos, né? Então, o Banco Central americano endossando as preocupações do mercado com relação à parada, à freada no desenvolvimento da China. Então, em última análise, o fator fundamental que é eminentemente altista, que é o fato do Banco Central não ter subido a alta de juros, acabou saindo pela culatra, né? Teve um efeito reverso e o mercado caiu essa semana. Caiu e escapou. Bem, vamos ver nos gráficos que é melhor, né? Sempre. Muito bem. Então, vamos aqui para o Terminal Enfoque, como sempre, e a gente vai eu vou estar analisando primeiro o índice Bovespa. Então, no índice Bovespa a gente vê aqui claramente a indefinição que aconteceu quando o Fed não subiu as taxas de juros e depois a queda que aconteceu, né? Bem, essa movimentação dessa semana reforçou a nossa análise de que esse processo era uma acumulação de continuação, uma vez que rompeu essa pequena reta de suporte, né? Se a gente vai no intraday, que é o que eu estou fazendo agora, no Bovespa a gente vê aqui um processo mais bem definido, um canal de alta de médio prazo, curto prazo na verdade, né? E os preços escapando para baixo nesse canal, né? O fato dos preços terem iniciado essa queda com um gap que depois foi preenchido e o mercado então voltou a cair, reforça também essa análise que a gente teve aqui um breakaway gap é quando o mercado rompe um nível, abre um gap e não volta para fechar, né? Mas a gente teve um gap aqui que pode estar mostrando aí o início de um movimento de baixa mais acentuado, né? Então, de volta aqui ao gráfico diário, então nós continuamos com a mesma análise nossa de baixa, curto, médio e longo prazo. Aliás, médio e longo prazo de baixa, né? Nós entendemos que essa acumulação é uma acumulação que vai dar continuidade a esse movimento todo que essa acumulação toda aqui vai dar continuidade a esse movimento que a precedeu. Isso aqui é uma acumulação de continuação no nosso entender. Isso será de fato quando esse nível for finalmente rompido, né? O mercado hoje encontrou suporte novamente por volta desse nível aqui, entre 44 e 45 mil, é onde se encontra o suporte atual do mercado, mas nós entendemos que, embora a gente tenha tido um candle de reversão, e ele tenha acontecido num nível importante de suporte, a gente entende que essa acumulação se sobrepõe sobre essa indicação, né? Até porque essa indicação, minha gente, que alguns poderiam chamar de martelo, falta um elemento essencial para ela, que é contexto, né? Isso aqui, essa formação de reversão da baixa, né, de candlestick, ela está acontecendo no meio dessa acumulação e, portanto, ela perde completamente
a sua eficácia como uma formação de reversão de candlestick. De qualquer maneira, formações de apenas um candle, como é o caso do martelo, eles precisam esperar para serem confirmados, né? Então eu acho que isso aqui está apenas dizendo que o mercado está dando uma paradinha, vai tomar um cafezinho, talvez até possa fazer uma bandeira de baixa aqui, e aí rompe e vai buscar seus objetivos, que no caso do índice à vista é 32.300 aproximadamente, né? Que é esse o objetivo que a gente projeta a partir dessa acumulação, que nós entendemos vai ser chamada de retângulo, né? E vai projetar essa amplitude para baixo, que vem dar aqui nos 30, como eu falei, nos 32.300. É para lá que a gente acha que os preços estão indo. Então, baixistas médio e longo prazo, curto prazo a gente pode ter um pouquinho de lateralidade. De repente, não está descartada, logicamente, a possibilidade do mercado voltar até encontrar a próxima resistência, que estaria, eu quero crer, em 48 mil pontos. Mas a gente entende que, seja isso aqui uma bandeira ou qualquer outro tipo de acumulação, isso vai dar continuidade à baixa e os preços tendem a cair ainda mais. O índice Bovespa Futuro, ou melhor, no índice Bovespa Futuro, a gente vê a coisa com um pouco mais de clareza, né? Esse é o índice Bovespa Futuro da Enfoque, ele é um gráfico artesanal, a gente indexa ele, ou a gente ajusta ele a cada vencimento, e ele nos deu aí o presente de nos proporcionar fundos no mesmo nível, sendo que o primeiro fundo é 2008, outro em 2013 e outros fundos aqui em 2014, 2015, exatamente, adivinhem, a 50 mil pontos, né? Então, muita coincidência, né? Esse gráfico é muito harmônico. E aí a gente vê essa bandeira de baixa, que eu entendo ter sido uma bandeira de baixa, acontecendo por baixo do nível importante, esse importantíssimo nível de suporte, 50 mil. Isso é bem característico, isso é uma coisa usual do mercado. O mercado rompe a resistência e faz uma bandeira por baixo da resistência. Eu considero isso bastante baixista, né? Bem, hoje nós tivemos uma grande oscilação, fechamento na máxima do dia, mas olha, o mercado hoje nem chegou a penetrar a metade do corpo real anterior. Então, em termos de formação candlestick, não disse absolutamente nada, quer dizer, não há confirmação para uma eventual reversão que a gente possa ter tido com aquele martelo no Bovespa à vista. Então, eu acho que isso aqui é apenas uma paradinha para tomar um café e preparar para romper o suporte que eu acho que está aí no índice futuro, está 44 mil, que é onde está esse corpo real aqui, né? Então, continuamos aí com a nossa ideia. Um detalhe é que agora a gente pode incumpridar essa reta aqui, que já está confirmada com 3 pontos, 1, 2 e 3 pontos. Vamos dar um detalhe aqui dessa reta, 1, 2 e 3 pontos. E vai nos servir aí, porque ela está uma reta bem inclinada, né? Eu acho que se o Bovespa iniciar, como eu acredito que está acontecendo, uma queda mais acentuada, essa reta vai poder nos dar uma boa ideia aí de quando é que, uma vez rompida essa reta, a gente então poderia pensar em observar pelo menos uma reação mais acentuada do Bovespa, né? Então já começamos a ficar de olho nessa reta aqui. Mas então continuamos baixistas, médio e longo prazo, e lateralidade para baixa também no curto prazo. O SP500 ele se tornou bastante amedrontador, né? Porque nós estávamos de fato esperando uma acumulação acontecer depois do rompimento dessa reta, que é extremamente baixista. Então eu quero mostrar a vocês que uma vez que essa reta for rompida, a gente pode traçar Fibonacci. O primeiro número Fibonacci está aqui, e o que aconteceu essa semana é típico de uma formação de continuação. Isso aqui é uma típica bandeira de baixa. Vejam só vocês, se a gente for para o índice semanal ou para o gráfico semanal, vejam que carinha de bandeira de baixa que tem essa acumulação, né? Então, a julgar pelo fechamento de amanhã, de repente a gente pode ter até o mercado escapando da bandeira, né? Se o mercado fechar abaixo do fechamento de hoje, então esse candle da semana em que nós estamos fecharia mais embaixo. Isso aqui já seria uma bandeira sendo rompida para baixo, né? Que eu acho que é o que o gráfico diário está dizendo, muito embora a gente tenha tido esse fechamento não tão baixista hoje, ou até quase que altista, né? Porque
a gente também tem um martelo, mas esse martelo, assim como o que aconteceu no Bovespa, ele fica completamente prejudicado em termos de formação de candlestick. Primeiro que nós não temos um clímax de baixa, né? É completamente diferente esse martelo aparecer aqui ou ter aparecido aqui, digamos, depois desse movimento baixista, né? Aí sim estaria mostrando a possibilidade de uma reversão. Mas aqui no contexto dessa acumulação, ele perde completamente a validade, tá? Então, eu acho que isso aqui é apenas uma paradinha aí, porque eu acho que nós estamos muito próximos de termos o S&P rompendo esse nível e aí, eventualmente, vindo cumprir o primeiro número Fibonacci. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que se o primeiro número Fibonacci for atingido, o mercado cairia ainda 28% a partir do fechamento de hoje. Então, tentem imaginar todas as possibilidades econômicas para Brasil e mundo com os Estados Unidos ou com as ações, né? Eu acho que esse gráfico último que nós vimos é o dinheiro do mundo. Eu entendo o S&P, o mercado americano, como sendo o dinheiro do mundo, né? O americano tem todas as vantagens do mundo sobre todos os outros países, né? Primeiro, ele controla o dinheiro do mundo. Segundo, quando dá a crise, ocorre o fenômeno que os noticiários chamam de flight for quality, em que os capitais saem dos mercados de mais risco, como por exemplo os mercados emergentes, e voam para o porto seguro dos Estados Unidos, dos títulos do Tesouro americano. Então saem de risco. As pessoas, a mídia costuma dizer também que os fundos e os especuladores que estavam aqui no Brasil estão tendo perdas nos Estados Unidos, então eles vendem os ativos aqui para pagar os prejuízos que eles têm lá. Eu não acho que isso é verdade, não. Eu acho que eles vendem os ativos, os capitais, os grandes capitais, né? Grandes fundos, grandes investidores, fundos soberanos, todos eles têm um pedacinho do seu portfólio investido no Brasil, por exemplo, e tem em outros países emergentes, né? Então, esses caras, que são os profissionais do mercado, quando o mercado americano cai, eles sabem muito bem que Brasil vai cair, Argentina vai cair, Rússia vai cair, Índia vai cair em todo lugar. Então, eles vendem tudo e, principalmente, eles vendem as empresas de maior liquidez, entenda-se aqui para o Brasil, Petrobras, Vale, Itaú e assim por diante, né? E então essas empresas acabam sofrendo bastante, né? E isso acaba fazendo com que os capitais também saiam do Brasil. Com isso compra-se dólar e com isso o dólar sobe, né? Então imaginem, os capitais do mundo inteiro estariam, se os Estados Unidos começam a cair, eles estariam saindo dos outros países. Ou seja, para isso precisam comprar dólar, né? Eles têm reais aqui no Brasil, vendem na Bovespa, recebem reais, precisam comprar dólares para enviar para os Estados Unidos. Então essa compra de dólar maciça faz com que o dólar suba, né? Como o nosso dólar já subiu bastante, a gente... Bem, nós vamos falar do dólar hoje, que é uma das preocupações aí, está todo mundo se perguntando até onde pode chegar esse dólar. Eu vou mostrar para vocês qual é a nossa previsão aqui. Bem, então nós continuamos baixistas, muito baixistas para o S&P, porque eu entendo que essa bandeira de baixa, ela foi rompida nessa semana, e acho que eventualmente até amanhã o mercado já começa a cair, e logo deve romper esse fundo aqui. Uma coisa interessante é que os mercados americanos, quer dizer, o pessoal de análise fundamental e os economistas, por alguma razão, eles resolveram definir que o mercado estaria no que eles chamam de bear market. Ele se tornaria um bear market a partir que ele caia 20% do seu valor máximo. Então, caindo 20% do topo, eles definem como um bear market. E, enfim, isso é uma padronização, né? Na verdade, não tem pé nem cabeça essa padronização, porque 20%, eu pergunto então, e por que não 19,8% ou 21,2%? Enfim, alguma coisa que as pessoas tiram daqui, falam, mais ou menos, tal.
não tem nenhuma base científica nem nada, né? Nosso patrono da análise técnica, o Charles Dow, definiu, na verdade, no início do século passado, 1901 especificamente, que uma tendência de baixa, na verdade, ele foi o cara que definiu uma tendência de baixa, assim como definiu uma tendência de alta. E definiu como sendo uma sucessão de picos e fundos consecutivamente mais baixos, no caso de uma tendência de baixa. Então, o que nós temos hoje é que esse topo que aconteceu esse mês aqui, esse topo aqui foi mais baixo do que o último topo, mas nós não temos um fundo mais baixo do que o último fundo, porque o fundo que nós temos é esse aqui. Então, tecnicamente, puxa vida, eu estou completamente desajustado aqui, vou ajustar aqui para vocês o nosso zoom, acho que não deve ter prejudicado muito, mas sempre é bom a gente mostrar a coisa direitinho, né? Então, em termos de análise técnica, o S&P entraria numa tendência de baixa se ele vier abaixo desse último fundo. Por quê? Porque quando ele vier abaixo desse último fundo, então nós teremos uma situação em que o último topo foi abaixo do penúltimo topo e que o próximo topo será, o próximo fundo será abaixo do último fundo. Então, assim, por definição, estaria numa tendência de baixa, né? E eu acho isso um pouquinho confuso, então eu, na verdade, defini isso de uma maneira um pouco, quer dizer, na verdade, eu não defini, quem definiu foi o Charles Dow, mas eu explico a definição de Charles Dow, eu acho que de uma maneira um pouco mais simplificada, que é o seguinte, quando o mercado, bem mais simples eu acho, né? Quando o mercado faz a segunda perna para a mesma direção, ele está numa tendência de ir naquela direção, muito simples, tá? Então, a segunda perna aconteceria quando esse fundo for rompido. Por quê? Porque enquanto esse fundo não for rompido, isso aqui, daqui até aqui, não pode ser considerado uma perna. Por quê? Porque isso pode ser parte de uma acumulação, que pode, eventualmente, até, quem sabe, né, virar o que alguém vai chamar de fundo duplo. Se ele fizer isso aqui e puser essa amplitude aqui para cima, aí você pode chamar isso aqui de fundo duplo, tá? Então, enquanto esse nível aqui não for rompido, esse fundo não for rompido, o mercado não iniciou uma nova perna nessa direção, mas quando esse fundo for rompido, ele inicia, e aí eu diria que ele está numa tendência de baixa de médio e longo prazo. Por quê? Porque ele acabou de reverter uma tendência de baixa de 6 anos, tá? Então, depois de uma tendência de baixa de 6 anos, eu entendo que vem uma outra, ele interrompeu uma tendência de alta de 6 anos, e depois disso eu entendo que vem uma tendência de baixa de médio e longo prazo. Então, é isso aí, nós estamos baixistas, continuamos muito baixistas. Eu acho que nós estamos na véspera de ter quedas bem violentas no S&P, nós vamos ter um repeteco disso aqui, só que é o preço, o mercado entrando em tendência de baixa, né? Já que eu falei do negócio dos 20%, eu vou mostrar para você o que seria 20% a partir do topo no S&P. Só que esse aqui é o S&P indexado, né? Seria isso aqui, ó. O mercado teria que cumprir a extensão dessa bandeira para entrar em tendência de baixa. Já no Dow Jones, que é o que eu estou mostrando agora, aqui nesse gráfico bonito de 100 anos do índice Dow Jones, eu quero mostrar a vocês que, e vejam, é o Dow Jones que é medido para efeito de se dizer se o mercado está ou não numa tendência de baixa, né? O fundo da bandeira de baixa é 17% de baixa. Então, se o mercado romper a bandeira e cair um bocadinho mais, aqui especificamente para 14.800, ele então entraria na tendência de baixa, segundo aí o que vai nos dizer a mídia. Eu continuo achando, no caso do Dow Jones, que a gente pode definir como o mercado tendo entrado numa tendência de baixa quando esse nível for rompido, né? Rompeu esse nível, então ele já teria feito uma perna, 2 pernas na mesma direção, e portanto está numa tendência de seguir nessa direção, né? Esse topo teria sido bem inferior ao último topo, esse próximo fundo seria inferior ao último fundo, e portanto também pela definição de Charles Dow, o mercado estaria entrando numa tendência de baixa, que é exatamente o que eu acho que vai acontecer, e acho que não vai ser suave essa tendência de baixa aqui, porque
com taxa de juros nos Estados Unidos tendo praticamente data certa para ser aumentada, com a Rússia diminuindo. Eu acho que os grandes capitais uma hora vão resolver mais ou menos na mesma hora que é hora de picar a mula. Como dizia tia Tula, precisamos picar a mula. Eu aqui homenageei um amigo meu que está lá no céu, que é o Mauriçoca, que sempre falava isso. Muito bem, então, baixistas aí, muito baixistas no Dow Jones, em curto, médio e longo prazo. Vamos dar uma espiada no dólar, e onde eu quero mostrar a vocês, só voltando aqui que eu não estava mostrando, né? Então, estamos baixistas aqui, isso aqui está se confirmando, né? O mercado reverteu aqui nessa reta guia dessa tendência de alta. Eu acho que o mercado veio para o primeiro número Fibonacci, e aqui no Dow Jones também, ele para chegar no primeiro número Fibonacci, ele tem que cair 20%. Então nós estamos aí com a possibilidade de ver o mercado americano caindo rapidamente, no meu entender, esses 20%, e não acho que vai ser só isso, acho que vai ser bem mais, mas 20% já está bom por enquanto, né? Vamos por partes. Eu estou bem mais baixista que 20% apenas no mercado americano. Mas então vamos dar uma espiada aqui no dólar para a gente ver até onde pode chegar esse cara aí. Essa é a história do dólar, né? Nós aqui vemos que estamos acima do nível mais alto da história. Isso aqui foi a alta anterior à entrada do presidente Lula. Essa última alta foi especificamente medo da entrada do presidente Lula. O mercado começa a cair à medida que o PT lê a carta de intenções aos brasileiros, a carta aos brasileiros, né, que ele leu no recinto da Bolsa de Valores. E, enfim, isso aqui é o subprime, e vejam que a gente está numa situação, quer dizer, o dólar está dizendo que nós estamos numa situação bem pior do que nós estávamos no ápice do subprime, né? Nós estamos bem piores, né? Com essa movimentação que aconteceu aqui, eu entendo que posso fazer uma projeção, e a gente consegue visualizar isso, se a gente vai para o gráfico mensal. Isso aqui a gente pode considerar como um fundo duplo, e aí eu pego essa projeção aqui, que é até mais conservadora do que seria essa aqui, e projeto para cima e vem dar um pouco acima do preço que o mercado está agora. Aliás, vem dar praticamente onde o mercado atingiu hoje, né? Volto para o gráfico diário. Aí eu também pego essa perna aqui, então isso é essa projeção aqui, ó. Essa projeção aqui desse fundo todo, que eu peguei a amplitude dela, projetei para cima e veio dar aqui nesse nível que é 4,20. Agora eu também pego essa perna daqui até aqui e projeto para cima a partir desse fundo aqui, e ele vai dar exatamente ou praticamente no mesmo nível, né? Vou chamar esse fulano aqui, ele vai dar, então duas projeções praticamente para o mesmo nível, né? Uma aqui, outra aqui, uma 4,20, outra 4,30. O mercado chega hoje a 4,25, né? Exatamente no meio, e nos dá um engolfo de baixo. Então eu quero crer que o dólar cumpriu aí o que tinha que cumprir. Eu acho que nós vamos partir para alguma coisa mais de longo prazo, de médio prazo talvez, pelo menos de curto prazo, né? Então, a possibilidade dos preços chegarem até essa reta suporte, cai aí para 3,60, ou de repente eles vão ficar apenas aí ciscando aí por volta dos 4, não sei, mas eu acho que a gente vai ter uma acumulação, possivelmente uma, não sei se é a reversão desse movimento. Eu acho que não, eu não acho que é reversão, porque eu acho que à medida que os Estados Unidos começar a cair, o dólar sobe mais, mas ele pode começar a subir a partir de 3,80, né? A partir de uma correção da tendência de alta dele, e que eu traga 3,80 ou talvez 3,60. Tá? Então acho que lateralidade ou baixa para o dólar no curto prazo, mas eu continuo altista. Eu acho que o dólar infelizmente vai caminhar mais para cima ainda no médio e longo prazo, por conta do que eu entendo que está acontecendo nos Estados Unidos.
Vamos dar uma espiada agora em Petrobras e Vale. Eu estou hoje com o horário um pouco apertado, nós vamos terminar nos próximos 15 minutos. Então eu vou falar rapidamente de Petrobras e Vale e vamos ver se a gente consegue fazer responder algumas perguntas rapidamente. Tá? Vamos lá. Petrobras. Petrobras, minha gente, rompeu um nível muito importante de... bom, primeiro deixa eu mostrar as projeções para vocês. Eu entendo que eu posso projetar, se a gente vê no mensal, a gente vê com maior facilidade. Né? Isso aqui eu entendo ser uma formação de topo, eu pego essa amplitude, projeto para baixo, isso aqui vem dar em 4,30, é para lá que eu acho que Petrobras está indo. Existe uma outra projeção que a gente faz, que é a projeção de swing, como fala o americano, que é essa perna projetada para baixo a partir do início dessa segunda perna, quer dizer, dentro da ideia de que essa perna será igual, pelo menos igual em amplitude à perna que a precedeu. Né? Voltamos para o gráfico diário aqui, então eu estou mostrando a perna no gráfico diário, e a outra perna seria aqui, e isso traria os preços para 6,30. Eu acho que os preços estão indo para lá e devem encontrar suportes somente no 6,30. Né? Então isso é também a projeção de curto prazo. E nós temos essa projeção de médio prazo aqui, dessa tendência de 1, 2, 3 meses e meio, que aconteceu de final de setembro até o final de dezembro do ano passado. Né? Então a gente pega essa amplitude e projeta para baixo a partir desse topo aqui de maio, e aí a gente vem dar no nível de 4,88, quer dizer, ainda mais baixo do que o primeiro nível Fibonacci, que está aqui por volta de 6. Né? E nós temos 6, 6,30. Então, acho que Petrobras continua a cair até esses níveis, e aí ela pode começar a encontrar algum suporte. Né? Outro aspecto que também eu estou vendo é essa pretensa reta guia de tendência de baixa, mas quer dizer, o início dessa nova movimentação de Petrobras, porque eu entendo que agora a gente escapou dessa formação de topo e está começando uma tendência de baixa mais bem definida, porque aqui nós estávamos com uma tendência lateral, né? Então aqui nós estamos numa tendência de baixa e eu acho que é bem provável que essa reta esteja definindo essa tendência, né? Então os preços por esse pretenso canal poderiam chegar aí até bem mais baixo ainda, né? Mas enfim, temos aí, como eu disse, Fibonacci, né, que está passando aqui perto dos 6 pontos para segurar a Petrobras. Então, a movimentação de hoje não disse absolutamente nada. Né? Nós estamos aí com uma sombra superior grande, então eu acho que possivelmente uma formação de uma bandeira de baixa, mas eu estou absolutamente baixista em Petrobras, continuo absolutamente baixista em Petrobras. Vale do Rio Doce, hoje nos deu o rompimento de um nível de suporte que eu acho que é importante, porque eu estou entendendo que esse nível de suporte aqui, ele é equivalente a esse nível de suporte aqui, o 14,80 que o mercado estava testando, eu acho que é onde ele sentiu o suporte importante de 14,40. E o suporte importante de 14,40, bem, na verdade eu não preciso nem fazer isso. Né? Vou até tirar isso daqui e vou ficar com esse suporte aqui, porque esse suporte é o cara, né? Vejam de onde vem esse cara. Esse aqui é o fundo do subprime, é também o topo dessa acumulação aqui, fundo do subprime, é esse fundo que aconteceu em dezembro do ano passado, ou esse outro fundo em março do ano passado, enfim, eu acho que esse é um nível importante e o mercado se acumulou acima desse nível, tem corpos reais aqui, e hoje ele veio abaixo desse nível. Então nós tivemos, eu acho, uma indicação importante de baixa, que eu acho que vai fazer os preços de Vale caírem para o seu próximo fundo aí a R$12. Estamos baixistas, portanto, em Vale, no curto prazo, e continuamos baixistas no médio e longo prazo, porque, minha gente, eu vejo com muita clareza essa tendência de alta aqui iniciada em 1998, e o rompimento dela me dá direito de traçar Fibonacci. Fibonacci, quando a gente traça em Vale, o buraco é bem mais embaixo. O buraco é o primeiro número Fibonacci 7,32. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho motivo nenhum para duvidar que os preços atinjam esse nível. Não sei quando, mas
Eu acho que é para lá que a gente está indo. E objetivo de curto prazo, a gente projeta essa acumulação aqui como sendo um retângulo para baixo e a gente vem dar em R$10. Eu acho que é um objetivo inicial aí. Primeiro, logicamente, testar o fundo a 12 e depois buscar os R$10. Vamos ver Itaú agora. Ações, não. Itaú a gente está de olho. Janelas organizar alfabética vertical. Itaú, ontem nós fizemos uma recomendação de venda de Itaúsa. Vou até mostrar a vocês aqui. Recomendações com stop. Nós estamos com janelas organizar alfabética vertical. Não conhece o nosso produto de recomendações em tempo real? Liga aqui ou mande o seu telefone celular que a gente passa a enviar para você como cortesia na primeira semana, uma semana, ou não sei se é uma semana ou 10 dias, em Juninho vai responder. E você recebe as nossas recomendações via WhatsApp no seu celular. Tá? Quem tem terminal enfoque pode receber com mais recursos e uma flexibilidade muito maior, um pop-up na tela com as recomendações em tempo real, recomendações de compra e venda que a gente manda. Hoje nós estamos com todas essas recomendações aqui acompanhando, né? São recomendações de venda todas, né? Enfim, não tem tido nenhuma ação aí que tenha dado alguma indicação de baixa. Eu falava a vocês que nós recomendamos ontem Itaúsa, porque nós estamos falando de Itaú, né? Nós entendemos que a formação que está sendo feita em cima dessa reta de suporte aqui, veja, a situação de Itaúsa, essa reta rompida, a gente traça a Fibonacci lá embaixo, né? Por quê? Porque os bancos subiram muito, né? Itaúsa de 98 para cá, ele subiu 11.000%. Então, isso é muito, né? Muito. Né? Agora a gente está vendo a formação de um topo duplo aqui e está vendo como objetivo 5,40. Mas no in-between a gente pega esse movimento de baixo aqui, projeta ele a partir do topo e a gente entende isso aqui como sendo uma espécie de uma formação de bandeira de baixa. Né? Se a gente for para o semanal, dá para você entender mastro e bandeira de baixa. E ontem nós entendemos que o mercado já estava prontinho para escapulir dessa formação com esse candle de fechamento na baixa do dia. Hoje ele rompeu, desrompeu, vamos ver se ele vai adentrar para essa acumulação ou se vai apenas fazer uma bandeira de baixa aqui e aí cair, né? Mas vamos falar de Itaú. Na verdade Itaú está parecido com uma formação parecida com Itaúsa, né? Mas nós estamos entendendo que essa reta que vem desde 1995 foi rompida, uma linda reta, e estamos entendendo que isso aqui é uma formação de topo. Por quê? Formação de topo antes de romper a reta, né? A acumulação antes de romper a reta torna isso uma formação de topo. Quer chamar de topo triplo, chama, quer chamar de topo duplo, chama. Depois nós tivemos um pullback para a antiga reta suporte, e agora nós entendemos que o mercado está fazendo aqui talvez um retângulo, ou ele fez uma bandeira de baixa, e que a gente também consegue visualizar no semanal, veja, uma bandeira de baixa, e agora aqui não dá para ver, né? Temos que ir justamente para o diário para ver que isso aqui poderia ser apenas um pullback para essa reta suporte da bandeira de baixa. Então vamos esperar. Eu queria comentar com vocês que está bem difícil hoje a gente conseguir pegar alguma oscilação no tempo certo, por conta da volatilidade. O mercado está com uma volatilidade muito grande, né? Todas as ações, os próprios índices mostram essa volatilidade. E aí, você quando vai pensar em colocar um stop, você está colocando stop a 10% de distância. Né? Como a gente pega só recomendações, como a gente só faz recomendações em que o potencial de lucro é bem maior do que o de prejuízo, na verdade a gente solta recomendações com um fator lucro-prejuízo de no mínimo 2,5, ou seja, o potencial de lucro, digamos que a gente recomendou a venda aqui, né? O segmento do preço que a gente vendeu até o objetivo tem que ser 2,5 vezes maior do que o segmento do preço que a gente vendeu até o stop, né? Então o potencial de lucro é 2,5 vezes maior do que o potencial de prejuízo. A gente só faz recomendação assim. Então se você tem 12% de recomendação, você vai ter que ter 30%, 28%, né?
12, 24 e 6, 30% de potencial de queda. Quer dizer, o objetivo tem que estar 30% abaixo, e nem sempre você tem oscilações tão grandes assim. Então fica difícil a gente, mais difícil. E aí é que eu entendo que o analista técnico sênior pode se diferenciar do júnior. Quer dizer, quem tem mais experiência acaba colocando todas as suas técnicas para funcionar. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito aqui é usar o intraday para confirmar suspeitas que a gente tem de indicações que estão acontecendo no gráfico diário. Então, com isso, a gente consegue identificar mais rapidamente esse tipo de oscilação, né? Aliás, ontem, se não me engano, anteontem, deixa eu ver aqui quais foram as recomendações que nós fizemos anteontem. No Terminal em Foco, a gente tem aqui ferramentas, método com stop e histórico de alertas, né? Então a gente consegue ver todos os alertas que a gente fez, se o nosso servidor web não me deixar na mão. Então vamos por aqui, hoje é 24, 23, 22, 21, de 21 para frente. Vou pegar aqui especificamente 21, e aí eu mando buscar. Recomendação de venda VEG, Brasil Foods e Go cliente. VEG, Brasil Foods e Go. Nós publicamos 2 vezes Go, né? Então vem aqui, VEG. Não foi essa aqui. Brasil Foods também não foi essa. E acho que foi Go, será? Sim, foi Go. Ó. Não foi Go também não. Mas Go a gente vê que a gente não recomendou próximo do fechamento, né? A gente recomendou no intraday. Deixa eu ver aqui. Ferramentas, método com stop, histórico de alertas de novo. E agora eu vou colocar dia 22, eu acho que foi anteontem, então, poxa. Bom, também não preciso disso, é só ver as recomendações aqui que eu vou saber qual que foi. Qual dessas recomendações aqui foi? Puxa vida. Embraer nós fizemos hoje, né? Recomendação de Embraer. Uma recomendação de venda também. Deixa eu ver se eu acho aquela que nós fizemos a recomendação e ele já caiu no intraday. Durante o intraday ele caiu. Não estou vendo aqui. Agora sim, Uzi Minas. Foi o Uzi Minas que nós recomendamos dia 22 justamente, tá? E que nós fizemos a recomendação, a gente vê aqui, se a gente for para o intraday, a gente fez a recomendação logo depois da abertura do mercado. Por que nós fizemos essa recomendação no intraday? Porque nós estávamos vendo aqui, nós estávamos acompanhando que o mercado tinha nos oferecido aqui um engolfo num contexto muito importante. Tem todos os elementos para a gente acreditar na potência de reversão desse engolfo, né? A gente teve o clímax de alta, ele acontece num contexto muito interessante, que é num nível importante, muito importante, Mas veja, um topo, outro topinho, mais um fundo, outro fundo, então um nível importante de suporte, suficiente para quem está entendendo que nós estamos numa tendência de baixa. Por que nós estamos numa tendência de baixa? Porque, olha, isso tudo aqui é uma formação de topo, né? O mercado está nitidamente aí numa tendência de baixa. Teve essa recuperação aqui bastante violenta, que, aliás, é característica das reações de tendência de baixa, elas são muito violentas, né? E aí começou, quer dizer, deu esse engolfo. Aí nós estávamos vendo isso aqui como sendo uma bandeira de baixa. Vimos que o mercado fechou no dia seguinte na mínima, quer dizer, no dia anterior na mínima do dia, então ficamos de olho. Aí o que aconteceu? Aconteceu que no intraday ele me abre com gap. Então esse é o típico gap de quebra, né? Um gap que o mercado vai e não consegue, não fecha, né?
Então nós entendemos isso, mas precisamos aplicar toda a nossa técnica aí para poder fazer essa recomendação. E assim mesmo, veja, nós fizemos essa recomendação e pusemos o stop aqui acima na verdade está aqui, né? O stop acima da bandeira, né? Porque nós entendemos que tivemos uma pequena bandeira depois do engolfo, né? Bandeira de baixa que confirma o engolfo de baixa ocorrido em nível de resistência importante. Essa é a explicação do porquê da nossa análise técnica. Então pusemos o stop aqui. Assim mesmo, vejam, o stop foi colocado a 11,7, quase 12% de distância. E nós estávamos projetando ele para o fundo que dava 36. Mas se a gente esperasse até o fechamento, poxa, para botar o stop em cima da bandeira, nós íamos ter que pôr o stop a 18, 19%. Aí, Inês é morta, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz, né? Então, a gente se orgulha de fazer isso e a gente tem aí no nossa frase de marketing que o que nós fazemos aqui é acompanhar os mercados para você, que não tem eventualmente condições de acompanhar o mercado o dia inteiro. Então, eu ponho a minha experiência de 36 anos de análise técnica a seu dispor. A gente está aí de olho no mercado, nós somos um time aqui. A gente fica acompanhando o mercado dia a dia e, eventualmente, a gente, quando precisa, muitas vezes a gente faz a recomendação durante o intraday. Não é sempre que a gente tem essa situação, na maior parte das vezes as indicações são mais sutis e aí a gente pode esperar até o fechamento, porque esperando até próximo do fechamento, tipo entre 4 e 5 da tarde, o nosso candle, que é um candle de uma barra diária, ele está mais próximo do que será a realidade, né? A realidade é quando fecha o mercado, né? Então a gente fica com mais segurança, mas enfim. Então a gente ficou orgulhoso dessa nossa intervenção aqui no intraday, fazendo essa recomendação para os mínimos, né? Infelizmente nós perdemos Siderúrgica Nacional, fechou na mínima do dia e depois quando caiu, já caiu logo quase mais de 10%, né? Nem lembro quanto. Mas então é isso. Juninho, perguntas? Volto aqui para mostrar essa. Boa tarde a todos. Fausto, temos duas perguntas, o resto você já acabou respondendo, que era dólar, vale. Ok, vamos lá. Temos a primeira, que é do Juninho, do desacoplamento, e a segunda é do Flint, BBAS3. Então vamos começar com o BBAS3 e depois vamos falar do desacoplamento. Olha, eu entendo que em Banco do Brasil nós estamos vendo uma formação de topo acontecer aqui. Tá? Temos aí uma tendência de alta que começa em 2000, essa tendência foi rompida já em 2012, o mercado vem ciscando por baixo dessa antiga reta suporte, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Né? Aí teve essa exacerbação aqui o ano passado, para eleições, né? Nós tivemos aí de março até setembro essa alta bastante significativa, mas isso levou os preços de novo até a antiga reta suporte, subiu 106%, depois caiu, aí nós tivemos essa alta desse ano aqui, que foi de janeiro até março. E agora, minha gente, eu entendo que a vaca foi para o brejo já, porque a gente já rompeu esse nível importantíssimo de suporte, que ainda não é o fundo do subprime, mas vejam, olhem para isso, olha, dois fundos em 2010, 3 fundos em 2011, fundo em 2012, fundo milimetricamente aqui em 2013, fundo em 2014, e o mercado também veio aqui e sentiu exatamente mais um fundo agora, há 2 semanas atrás, tá? Recuperou e rompeu. Então, eu acho que nós podemos até ter um pullback aqui, eu vou estar esperando esse pullback para, se eventualmente nós tivermos uma formação de reversão dessa eventual alta para baixa, usar isso, né? Eu estou até esperando que talvez a gente possa formar uma acumulação aqui, uma bandeira de baixa. Então, estou bem baixista aí para o Banco do Brasil. Eu acho que a gente está caminhando para o teste do fundo principal, quer dizer, do fundo de 2000, o fundo do subprime está bem mais abaixo, né? Na verdade, nós estamos falando aqui do fundo de 2012, que foi quando o mercado veio a 14, aí próximo de julho, e que nos traria para R$14.
E o fundo do subprime está bem mais abaixo, está a 6, entre 6 e 7 aproximadamente, né? Entre, na verdade, 6,60 e 7, ou talvez aqui o mercado possa encontrar suporte a 8 também. Então estou bem baixista, acho que o mercado começa a cair, bancos especificamente devem cair se os Estados Unidos caírem. O gráfico do desacoplamento, ele mostra uma coisa triste, né? A gente começa a fazer esse gráfico, que nada mais é do que um gráfico comparativo entre Brasil, Estados Unidos, Índia e China. 3 dos BRICS e mais os Estados Unidos. Isso aqui é 16 de agosto de 2007, quando começa a dar a primeira dor de barriga com o negócio do subprime. Os Estados Unidos começam a andar de lado e meio que cair, e aí vem o subprime aqui em 2008. Né? Quando os Estados Unidos começou a cair, o Brasil era visto como um país emergente que estava se dando muito bem, e então ele faz o topo dele aqui em 2008. Né? Mas quando vem o subprime, o Brasil cai muito mais forte do que os Estados Unidos e quase que passa abaixo dos Estados Unidos. Ele vem, respirou no cangote aqui dos Estados Unidos, e Índia também estava parecida, né? A China estava bem mais abaixo, porque a China caiu muito mais no subprime. Vejam que coisa interessante, né? Aí o Brasil começa a se recuperar, os Estados Unidos ainda anda de lado, cai até março de 2009, o Brasil anda de lado, e aí o Brasil se desacopla de novo, né? Eu chamo de gráfico de desacoplamento, porque nessa época aqui, no início, cunhou-se o termo decoupling. O Brasil estava desacoplado dos Estados Unidos, que caía, enquanto que o Brasil subia aqui nessa época anterior ao crash de 2008. Então foi isso que aconteceu também, com os Estados Unidos subindo muito menos durante 2009 e 2010. E aí, minha gente, vejam que nós durante muito tempo, de 2008 até 2010, nós estivemos, aliás mais, né, até 2012 praticamente, nós estivemos no topo desses 4 países. Nós aqui estávamos nos destacando, né? Aí, isso aqui é o que o nosso atual governo fez conosco. Ele nos tirou de campeões do gráfico, e aí em 2012 a gente vem abaixo da China, depois em 2013 a gente vem abaixo dos Estados Unidos, e finalmente no final do ano passado a gente veio atrás da China, e agora nós estamos aí liderando com ninguém na nossa frente, né? Índia é que está liderando aí, com uma queda menor ainda, né? Isso aqui não tem muita implicação, mas, enfim, não tem muito valor de previsão, né? Mas mostra aí a triste realidade brasileira, né? Eu vou aproveitar aqui uns segundinhos que eu tenho ainda, mais 5 minutinhos, Juninho, e vou mostrar as ações que nós estamos de olho e por que nós estamos de olho, tá? Queria também dizer a vocês que o nosso produto Recomendações com Stop, ele, para quem tem terminal em FOC, recebe as recomendações como um pop-up dentro do terminal em FOC, né? E também recebe as recomendações via WhatsApp. Mas para quem